Olá pessoal, hoje nós vamos falar de como começar a investir, né? Bom, existem várias modalidades de investimento, tá? Esses são os primeiros passos. Bom, mas se você já tiver, assim bem, você já está investindo, cara, pula direto lá pro sexto minuto que lá que vai falar mais coisas que vão pegar, tá bom? Se já estiver bem. Agora, se você ainda não começou a investir, acho que compensa você ver desde o começo, né? E se você já está investindo já alguma coisa, né? Então você já pula lá para 3 minutos, que é aí que vamos começar a falar de investimento. Bom, muita gente chega e fala assim para mim: poxa, professor, eu até quero investir, mas eu não consigo organizar minha vida. Bom, aí geralmente os caras falam: não, aí você tem que procurar uma planejadora financeira. Tá, só que se eu falar isso, você não vai procurar uma planejadora financeira, né? E você não vai começar a investir. Então vamos lá, vamos começar a fazer o seguinte: olha, vamos dizer assim, olha, primeiro você tem que ver se você ganha mais ou gasta mais. Se você gasta mais, você vai ter que cortar, não tem jeito. Não adianta ficar falando que, mas o meu custo fixo é muito alto, eu tenho 3 filhos. Não, os filhos devem ser a motivação para se enriquecer e não a causa do empobrecimento, beleza? Então vamos ver, essa história do filho, de que seu custo fixo é alto, cara, isso você tem que reduzir, não tem jeito. A poupança, no sentido de poupar, não a caderneta de poupança, o que ele é? Ele é uma conta de mais e de menos. Se você ganha mais, né, do que você gasta, que é o menos, né, você vai ter que sobrar alguma coisa. Se não está sobrando, então você não está ganhando mais do que você gasta. Mas existem algumas coisas que você pode cortar. Por exemplo, olha, eu tenho celular pré-pago, né? Mas por quê? Não é mais barato o plano? Olha, até pode ser mais barato o plano. O plano assim, né? Um plano básico. Mas eu prefiro pagar as coisas que eu vou usar. Por quê? Porque a gente se segura mais para usar. Tá? Tem isso daí. Aí você tem assinaturas que você não assiste muito. Eu prefiro pagar por filme. Acho que é mais barato do que você pegar e ficar assinando. Bom, não sei, tá? Eu não faço essa conta, eu prefiro pagar pelas coisas que eu uso. Então isso daí já dá um alívio, você não fica com custo fixo, isso ajuda bastante. Agora, se você não está conseguindo guardar grana, ou você pega, quando recebe seu salário, você tira uma porcentagem para guardar, para investir, não importa se é CDB, DI, não importa, mas para investir. Ou então, se você é profissional liberal, recebe grana, vamos supor, eu sou um advogado, então cada vez que você recebe honorário, você tira, sei lá, 10%. E se você é um profissional liberal que dá consultorias ou recebe por hora, você pode fazer o seguinte: você pega, por exemplo, todo dia deixa lá R$10, separa R$10 numa caixinha, vai ser a sua caixinha da liberdade, aí depois de um mês você tem R$300, começa a investir em alguma coisa, tá? Então se organize. Se você não consegue se organizar muito, separa R$10 ou R$20 por dia numa caixinha separada, depois de um mês você já tem aí R$300 ou R$600, isso vai te ajudar a iniciar no mundo dos investimentos. Agora, se você já investe, se você já tem um dinheirinho, tá tudo na poupança, vamos ver. Você tem as modalidades de investimento. A poupança, só para vocês terem uma ideia, a poupança, os fundos DI, CDB, em muitos países não são chamados de investimento, são chamados de reserva de valor. É uma reserva de valor que você tem. Então, se não render, infelizmente hoje o CDB, né, estamos falando de 2020, esse vídeo é de 2020, ele não vai render muita coisa, porque 2% ao ano, pelo amor de Deus, não paga inflação, não paga inflação. E pelo jeito isso veio para ficar, embora existe muita pressão de que o juro suba, né? Mas basicamente os 4... vamos dizer assim, as 5 modalidades de reserva de valor, eu entendo que seja a poupança, né, o CDB, os fundos DI, né? CDB, você vai lá no banco, deposita um dinheiro lá, pede para fazer um CDB, um certificado de depósito bancário, e ele te paga uma taxa do DI, né? Que está em torno de 2% agora, né? Bom, aí você tem os fundos DI, que são fundos. Esses fundos DI, você deixa o dinheiro com o gestor e ele administra. Hoje o fundo DI dificilmente aí supera a poupança, porque ele tem a taxa de administração. Tem o Tesouro Direto, Tesouro Direto que você pode comprar direto títulos do governo, eles remuneram bem, depende do título. Eu geralmente eu compro o Tesouro Selic, que é o tesouro que paga a taxa de juros vigente, que é em torno de 2% ao ano. Eu tenho alguma coisa assim, mas como reserva de valor, não vejo isso como investimento. Fundo DI também reserva de valor, CDB e poupança também reserva de valor só, não é mais investimento. O ouro já é uma questão bem discutível, tá? Tem gente que diz que é investimento, tem gente que diz que é reserva de valor. Eu classifico como reserva de valor, mas olha, assim,
essas classificações são pessoais, não são assim, são definitivos. Se o DI voltar, por exemplo, pagar 10% ao ano, 12% ao ano, os fundos DI passam a ser investimento novamente. Mas é que no momento atual de DI a 2% não pode ser considerado investimento, ele é apenas uma reserva de valor. E dólar eu entendo como uma reserva de valor também, E embora algumas pessoas possam entrar em momentos específicos, ganhar um trend alto ou entrar vendido no contrato futuro, o dólar eu vejo mais no longo prazo como uma reserva de valor. E no curto prazo, talvez aí um tirinho curto, bem assim o jeito do player mesmo, do especulador. O especulador, ele que dá liquidez, tá? Então, não adianta ficar falando mal que isso sempre vai existir. Então, basicamente, são essas 6 modalidades que eu entendo que são reservas de valor, que é a poupança, CDB, fundos DI, tesouro direto, o ouro e também as moedas, tanto o euro como o dólar. Tá? E se você já está investindo, aí nós vamos falar sobre, tem várias modalidades, Então, vamos falar sobre o fundo imobiliário e as ações hoje. O que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário seria mais ou menos assim: a gente pega um prédio, divide em cotas, cada um compra uma parte de cotas e ganha um aluguel proporcional. Isso são fundos imobiliários. O fundo imobiliário rende bem, rende mal? Olha, depende do tempo, depende do momento, do timing que você entra, mas basicamente esse é o princípio dele. O fundo imobiliário, ele é virtual, é uma riqueza virtual? Olha, não dá para dizer isso. Tem 2 tipos de fundos, tem os chamados tijolo e o fundo papel. Aí também tem os empreendimentos, que é considerado também de desenvolvimento, que é considerado tijolo. Tijolo é que tem um bem palpável lá. Então tem também fundos de shopping, fundos de hotéis. Isso daí são o que? São fundos do tipo tijolo, e os fundos papéis são aqueles que investem em CRI, em fundos, em LCI, Então são fundos que eles são papéis, são compromissos geralmente, claro, acho que não sei como é que está a legislação, mas ele tem que ser atrelado a um desenvolvimento. Então uma consultora emite uns recebíveis imobiliários, e os imóveis que ele vai construir ficam como garantia, e à medida que vai entregando e recebendo, vai resgatando isso, pagando os juros sobre a aplicação, sobre o recurso que ele pegou. Então o fundo imobiliário tem papel e tijolo, só que tem muitos Instagrams que falam sobre isso, muitos youtubers, e todos eles parecem que são bem bonzinhos, porque é uma coisa assim que ele cabe dentro da lógica normal, da maioria dos investidores, E tem as ações já é um pouco mais complicado, porque as ações você tem que analisar a empresa, tem que ver o histórico de dividendo. Eu particularmente eu não tenho muitas ações, eu tenho pouco, eu tenho mais fundo imobiliário, mas as ações você aposta entre aspas, aposta que a empresa cresça, que ela distribua bastante dividendos. Mas qual que é a melhor ação, qual que é a pior ação? Olha, ninguém consegue adivinhar isso, gente, ninguém consegue adivinhar. Então as ações você tem que estudar, você tem que conhecer a empresa. Tem algumas empresas que tem gente que não faz análise, fala, olha, eu opero só o índice, ou então compro só Petrobras, só Vale, que são o quê? Empresas de grande capitalização de mercado, e eles sempre vão ter liquidez. Mas se você garimpar lá, você vai poder escolher, por exemplo, algumas empresas têm foco em dividendos, como as elétricas, ou então algumas companhias que estão crescendo muito, então algumas varejistas estão crescendo muito, ou então talvez até entrasse numa especulação do tipo, essa empresa caiu muito, mas está descontado, eu vou dar uma entrada nele, quando ele subir eu vendo. Então isso daí vai do estilo de cada um, Tem os que são holders, e aqueles que fazem um swing trade, compra e vende, mas tem os holders que compram e esperam bastante tempo acreditando na valorização da empresa. Os holders majoritariamente são pessoal mais sênior, mas eu acho uma boa também quem tem mais paciência, quem está bem na carreira, e acumulando aos poucos para ter aí uma aposentadoria bem tranquila. Mas aí você escolhe que estilo de operador você vai ser na bolsa de valores.